Veja bem, primeiro eu quero ressaltar algo que eu tenho dito sempre, tenho escrito, o tempo do processo penal, que é um processo penal democrático, que tem tempo para defesa e tal, ele não é o tempo do jornalismo, ele não é o tempo do cidadão que está ansioso, que está aflito, que viu o Brasil ser espoliado. Então é normal que haja insatisfação. Eu tenho escrito muito e tenho tido o prestígio de vocês me levarem isso aí à frente. Eu tenho dito que já é hora da Polícia Federal encerrar todos os inquéritos, porque vai chegando no momento em que cria uma ansiedade muito grande e isso atrapalha a perspectiva das pessoas de ver um resultado. Mas eu entendo que o tempo tem que ser um tempo próprio mesmo da investigação. Agora, em regra, Viário, terá um processo para cada questão. A organização criminosa exige que essas pessoas sejam todas denunciadas no mesmo processo. Tecnicamente falando, eu não sei quem é que vai trabalhar tecnicamente na Procuradoria, eu só faço processo penal há 40 anos, o ideal até, para a defesa, setor da defesa, para a defesa, se você pulveriza, é ótimo. Porque você tem questões processuais que podem ser levantadas e, ao final, impedir a condenação. Nós temos que pensar sobre isso. No processo, muitas vezes, as pessoas talvez não entendam isso, o advogado ganha no processo, ganha em fase. Eu ganhei todos os meus processos, por exemplo, da Lava Jato, todos. Eu nunca tive um cliente condenado na Lava Jato. Tive um que foi preso injustamente por 28 dias, e depois nós conseguimos as vitórias, e fomos destruindo o processo da Lava Jato. Quase todas por questões processuais. Você não tem que chegar no mérito obrigatoriamente. É assim que se dá dentro da democracia. Pela indigência intelectual do Moro e dos procuradores, eles cometeram uma série, ainda mais naquela época que se tinham semideus, uma série de erros que facilitou para a defesa. Aqui, a Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico extremamente bem feito. Como eu não conheço, e não poderia conhecer, o inquérito de 8 de janeiro, tem toda a ansiedade, já conheci partes que vazam e tal, mas ali o que nós temos, a principal questão é quando sair esse relatório, a denúncia de 8 de janeiro, que pudesse ter uma ação, talvez até única. Repito, a fragmentação de ação, nesse caso aqui, tem um colega perguntando aí sobre a questão de primeira instância. Aqui não tem por que ter primeira instância, o processo está todo hoje, ele está no Supremo Tribunal Federal. Então, uma denúncia contra os 11, nesse caso, os 11 que foram denunciados, nós temos que saber que tem uma organização criminosa. A organização criminosa precisa ter depois a delimitação exata de cada um dentro da organização. Você tem advogados que, infelizmente, estão colocados nesse contexto da organização, você tem ajudantes direto do presidente da República, e você tem os principais beneficiários, que é o presidente e as pessoas mais próximas a ele. Isso é uma questão técnica muito relevante que você pergunta, Viara, porque uma denúncia seca, objetiva, técnica, englobando a todos que têm a participação na organização, ela tem que se dar em conjunto, tem que se dar no Supremo Tribunal Federal, que é o foro que já está definido para essa investigação. E isso é feito por turmas ou é o plenário todo, o pleno do STF? Hoje nós temos ainda uma indefinição. Eu preferia que essas ações todas estivessem sendo julgadas no plenário, de forma ao vivo, os advogados pudessem ter acesso, pudessem levantar da tribuna, que tudo fosse feito como era feito antes de algumas modificações, tendo visto o excesso de processo que veio da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Hoje você está julgamento na turma e muitas vezes julgamento virtual, o que eu acho absurdo. Eu acho um contrassenso o processo penal. Eu não posso pensar só num caso individual. Eu tenho que... É aquilo que eu já falei com vocês mais de uma vez. Nós vencemos a barbárie quando que o Lula se elegeu, foi a situação da barbárie, mas nós não podemos adotar os métodos da barbárie. Ou seja, tem que ter um processo penal regular, democrático, que é aquilo que nós pleiteávamos na época do Moro. O Moro é desse mesmo grupo. O Moro é que ajudou a eleger o Bolsonaro. Todo esse saque que fizeram ao Brasil tem a mesma base. Uma das questões que fizeram à época era afastar o processo penal democrático, pelo qual eu continuo lutando da mesma forma. Por isso eu acho que tem que ser a denúncia apresentada, o recebimento ser feito numa sessão não virtual, é muito grave. Julgar um ex-presidente da República, que ainda tem os seguidores. A boa parte dos seguidores do Bolsonaro, eu estava vendo um programa interessante ontem, dizendo que eles não acompanham a mídia crítica, a mídia tradicional. Eles têm uma bolha deles. Então, eles ainda acreditam. Hoje eu recebi uma mensagem de um determinado jornalista dizendo das falácias da joia. Dificilmente, Pedro, nós vamos ter um inquérito com tanta prova material. Difícil. Ali é algo assim, não é só que você tem uma delação, não. Porque a delação, felizmente, inclusive eu advoguei muito, nunca advoguei para delator. Eu advoguei muito para tentar fazer aquilo que hoje é a jurisprudência do Supremo. A delação precisa de elementos de corroboração externa, senão não vale. E, malandramente, eles obrigavam a pessoa a falar o que quisesse, na época do Moro. O Supremo, felizmente, não contou no processo até que eu participei como advogado. Disse, não, tem que haver corroboração externa. Neste caso das joias, a abundância de provas chega a ser impressionante. É um caso que poderá passar para os anais clássicos de como fazer uma investigação técnica e com prova suficiente de materialidade e autoria. Então, nós temos uma expectativa, eu especialmente como advogado,
já escrevi 3 artigos. De certa forma, outro dia um delegado federal, meu amigo, falou: Cacai, você fica chamando a gente a responsabilidade, é ruim. Eu falei: não chamando a responsabilidade. Vocês estão fazendo um belo trabalho. Mas tem que ter aquele que, com experiência, fala o seguinte: olha, respeita o trabalho, mas há que colocar prioridade. Se, por exemplo, sair agora o relatório da Polícia Federal, no tocante a 8 de janeiro, e evidentemente vai ser tão bem feito quanto esses 2 que saíram, nós temos uma oportunidade de, sabe, passar essa página do Brasil. Porque ao começar o processo, passa a página, ainda que vai demorar para fazer a instrução e tal, mas a gente respira. A gente vê que está funcionando, as instituições estão funcionando. Funcionamos para resistir ao golpe, é uma coisa extremamente importante, resistimos ao golpe, e agora a investigação foi feita, 1.300 pessoas foram presas em seguida, já tem 300 e tantos condenados, ou seja, não se pode falar que as instituições não estão trabalhando. A Polícia Federal está fazendo um belo trabalho técnico, e agora cabe, isso é que é importante que a sociedade acompanhe, agora cabe ao Ministério Público, só ele pode apresentar a denúncia. Por isso é que lá atrás, você se lembra, o Pedro especialmente, que eu já falei várias vezes aqui, mas eu queria a expressão poderes imperiais do Ministério Público, que no momento pré-processual, ele tem mais poderes que os outros ministros supremos juntos. Se nós tivéssemos um procurador que fosse o engavetador-geral da República, ele pegava esse inquérito, sentava no inquérito ou pedia arquivamento, como aconteceu, infelizmente, no caso da pandemia, que nós fizemos várias representações com provas abundantes de materialidade e de autoria do então presidente Bolsonaro, e não vimos nada. Nada foi feito. Agora que as coisas estão andando, a informação que tenho é que mesmo os processos da pandemia estão sendo investigados. Acho que o momento é um momento muito rico para a história do Brasil.